Vamos continuar o nosso estudo aqui no livro de Salmos. Neste momento, Salmo 14. Vamos ao texto sagrado. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Aleluia. Salmo 12, nós estudamos e ele fala sobre a falsidade do homem e a veracidade de Deus. O salmista está confiante, Deus lhe dará a vitória. Os versículos 6 e 7 do Salmo 12 dizem o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. Altamente confiante. O versículo 13, o Salmo 13, o salmista parece já estar numa extrema tristeza. Ele recorre a Deus, ele confia nele, espera no Senhor, mas parece que ele está no fundo do poço. As coisas se complicaram. Já agora, no Salmo 14, ele medita sobre a corrupção do homem e compreende, declara que a sua redenção provém de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o homem é escravo do pecado, no sentido de que aquele que serve, aquele a quem nós servimos, nós somos escravos. Então é nesses termos que a Escritura fala. Em meio à corrupção e à maldade vigente, Deus é poderoso para salvar e guardar os seus na hora da tribulação. Só Deus provê o livramento para os seus. Neste salmo, o contexto histórico é Davi herdando de Saul um reino onde a piedade estava em baixa. A exemplo de seu rei Saul, havia muitos homens perversos. Davi precisava lidar com eles. Vamos ao texto, compreender um pouco essas coisas. O texto diz assim no versículo 1: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Interessante que o salmista afirma que o insensato disse no seu coração. Dá a impressão de que Deus aqui está falando por intermédio do salmista. Tendo em vista que só Deus conhece o coração. Essa declaração vem do coração de Deus. O que são os insensatos? Insensatos são loucos, pessoas insanas. No hebraico, essa palavra é Nabal, que também pode significar perverso. A falta de temor de Deus, a insanidade, os torna perversos. Quando vamos continuando lendo o Salmo, vamos perceber que eram israelitas, inimigos domésticos de perto, líderes do povo, quem sabe dificuldades dentro da própria corte. Sagacidade e inteligência não significa juízo. Se você tem um evangelho, mas não pratica, não vivencia, o mal fica sempre à espreita, forçando a porta. Um dia você cede. Se não houver arrependimento, um dia você cede e o mal impera.
Tiago, capítulo 2, final do Novo Testamento, versículo 14 diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Espera-se que se você crer em Deus, é influenciado e guiado de tal forma que aquilo que você crê que está no seu interior vai ser exteriorizado através de boas ações. Continuando em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com maior rigor. Tiago está falando sobre essas coisas. Parece que Davi está lidando com o mesmo problema. O texto diz que o Senhor olhou do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. O Senhor olhou, o Senhor afirmou: não há ninguém que tenha entendimento, ninguém que busque a Deus. Sobre o que o Senhor está falando? Sobre a depravação humana, sobre aquilo que está no interior do coração. Esquecer o amor, a bondade. E isso se retrata no trato uns com os outros, com os seus iguais. A palavra céu dá a ideia de trono, e o Senhor olha do seu trono, cá embaixo os filhos dos homens, e todos estão sem discernimento. O mundo se gaba, ignora os seus pecados, mas espera-se que o povo de Deus saiba discernir para desfazer toda estupidez, insensatez e indiferença para com os mandamentos do Senhor. É preciso voltar, retornar à casa do Senhor. Esse texto do Salmo 14, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo usou em Romanos 3 para tratar da corrupção humana, falando sobre toda a humanidade. Vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12. O texto diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está aqui o texto de Romanos. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2 de Romanos, versículo 17, vamos constatar que no início o apóstolo Paulo está falando sobre os judeus. Ele diz: mas se você que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes. Ele está se referindo aos judeus. No capítulo 3 de Romanos, ele diz qual é então a vantagem do judeu. Ele vai responder que a vantagem do judeu é ter os oráculos do Senhor, a sua palavra. Mas o texto vai crescendo, ele vai ampliando o significado. E no versículo 9 ele diz que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí ele vai ao nosso texto, como está escrito: não há justo, nem o sequer, não há quem entenda. Ele começa com os judeus e vai ampliando e demonstrando que a corrupção humana afeta a toda a humanidade. Nós recebemos ela, herdamos dos nossos pais, Adão e Eva no Éden, quando se rebelaram contra o Senhor e se esconderam da sua presença. Os israelitas, nos dias de Davi, eles conscientemente ignoravam a Deus. Eles eram
eles eram sabedores da vontade do Senhor, conhecedores da palavra, dos oráculos de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 3 e 4 fala sobre isso. O profeta conta uma parábola e trata Israel como a vinha e diz que o Senhor veio e desejava encontrar bons frutos, mas não encontrou. E no versículo 20 ele vai dizer que os israelitas, a vinha, diziam que o bem era mal e que o mal era bem. Trocavam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. No íntimo do seu coração estavam corrompidos, não entendiam. Coração em trevas. Eles praticavam a abominação. Voltemos ao Salmo 14. Diz o seguinte: são corruptos e praticam a abominação. O que é isso? Eles abafam o conhecimento de Deus, inclusive o senso, da voz de Deus na sua consciência. Simplesmente ignoram. A ausência do senso do juízo, de que um dia vão prestar conta com Deus. O resultado disso é perverter a ordem e o direito. É um perigo crer em Deus e não ter a percepção de um encontro com Ele, do juízo. O Deus bíblico, ele vê e age. Qualquer outra imagem de Deus fora disso é um ídolo. Muitos não entendem isso e acham que porque Deus ama, não terão que prestar contas. Isso é engano. Salmo 14, versículos 4 a 6 diz o seguinte: será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Lá ficarão tomadas de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Os humildes têm o Senhor. O texto diz: devoram o meu povo como se comessem pão. Isso dá a ideia de estar perto, de opressão, de extorsão. E espera-se que esses que comem o povo como se comessem, devoram o povo como se comessem pão, invoquem o Senhor. E eles não invocam. São israelitas, são líderes do povo. É uma desobediência deliberada. Mas o texto diz que o Senhor está com a linhagem do justo. Eles querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Louvado seja Deus. No versículo 7 diz assim: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Aleluia. A questão é: somos guiados pela insensatez ou pela integridade? O que há por trás desse defeito, dessa dificuldade, a insensatez, ou dessa virtude, a integridade? Percebe-se claramente que a insensatez, a loucura, leva à perversidade. E tem a ver com o fato de não buscar a Deus. Versículo 2, não há quem busque a Deus. Tem a ver com isso aí. Já a retidão, a integridade, o homem como inteiro, a mulher como inteira na presença do Senhor, tem como resultado uma mente iluminada e saudável na presença do seu Deus. É aqui quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Salmos 1, 2 diz que o justo, ele deleita-se, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Está aqui a integridade. Resultado desse deleitar-se, dessa meditação na lei do Senhor, e aí como resultado é iluminado e é saudável no seu entendimento. Por que Sião? Sião é o lugar do templo, é o lugar da presença de Deus, é onde os sacrifícios são oferecidos, há perdão de pecado, onde se renova a esperança na espera do ungido, o Messias de Israel, aquele que salvará o seu povo. Quem dera, o salmista já está exultante, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. E ele diz, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. O Senhor vai restaurar o seu povo. Porque o salmista diz no início, versículos 2 e 3, quando está falando sobre depravação humana, sobre corrupção humana, que todos se extraviaram, se desviaram. E aqui no versículo 4 ele fala sobre o meu povo. No versículo 5 sobre a linhagem do justo. No versículo 6 sobre o conselho dos humildes. Será que ele está se contradizendo? De modo algum. A questão é que ele está falando sobre o interior, sobre a herança, a corrupção humana que vem desde Adão. Se você não alimenta a sua alma com a palavra de Deus, não está na presença daquele que é a fonte de toda a bondade. A corrupção humana se expande e toma conta de todo o seu ser. A grande questão, o dilema é se você é governado pelo seu interior corrompido, a sua natureza adâmica, ou pelo Espírito de Deus. Em Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o caos, sobre o vazio. Gênesis 1. O Espírito de Deus produz a vida. Onde há o Espírito de Deus, a vida, a sanidade, a iluminação. É disso que o salmista está falando. Precisamos ser governados, iluminados pelo Senhor. Precisamos gastar tempo com Deus, orar. Percebe-se claramente que o salmista vai crescendo, ele começa meditando e falando, sendo tomado por Deus e falando sobre a corrupção humana, sobre o estado triste da humanidade, naquele momento se referindo a Israel. Contudo, neste interim, nós vemos que existe o meu povo, a linhagem do justo, o conselho dos humildes. O Senhor sempre teve os seus, o remanescente, aqueles que se refugiam nas suas asas, usando a linguagem do tabernáculo, sob a sua proteção. E o salmista diz, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Redenção. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de redenção. Em Romanos, capítulo 3, vamos para Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 22 a 24, fala o seguinte. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está vendo a necessidade humana? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, pode nos resgatar, nos dar essa alegria, a celebração da restauração. É isso que o texto diz. O versículo 26 vai dizer o seguinte, ainda em Romanos 3. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Deus cumpriu a sua justiça punindo o seu Filho por conta dos nossos pecados.
Jesus recebeu por imputação os nossos pecados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a cruz, a fim de que o próprio Deus, Jesus, o Verbo encarnado, aquele que era desde o princípio, João 1:1, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Precisamos crer em Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa é a grande revelação da Escritura, o propósito de Deus para as nossas vidas. Convém perceber claramente que não basta ser filho de Abraão na carne, ser israelita. Desde Abraão vem a promessa messiânica e Deus vai traçando uma linha e traz à tona um rei eterno que nos livraria, digamos, das mazelas humanas, nos salvaria até de nós mesmos, dos nossos pecados, nos daria vitória e nos trazia novamente a sua presença. Porém, nem todos que são de Israel são filhos de Deus. É preciso ter essa compreensão. A palavra de Deus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. No Salmo 14 nós vemos claramente a elite judaica israelita estava em desobediência diante do Senhor e havia se extraviado. E não só ela, mas toda a humanidade, com o esclarecimento do apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, toda a humanidade. E só há um remédio, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a doutrina da união com Cristo. Aqueles que se achegam a Cristo, se aproximam, aprendem e dependem dos seus ensinamentos, confiam nele. Esses são a família de Deus. Isto é muito claro na Escritura. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o texto sagrado diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há uma luta no nosso interior e ela só é vencida no sangue de Jesus, com a força do seu Espírito Santo. Não podemos ser guiados pela natureza humana adâmica. Precisamos ser renovados dia a dia e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui reside o segredo daqueles que pertencem ao Senhor e vence a natureza carnal. Estão sob a influência do Espírito Santo. Amém? Essa é a exortação do Senhor para as nossas vidas. Um cuidado que devemos ter de estarmos sempre na presença do Senhor, sermos ensináveis e estarmos diante dele, porque ele é bom, porque ele nos recebe, porque ele nos perdoa, porque o seu sangue é maravilhoso e foi expiado pelas nossas vidas. Que o Senhor revele a salvação a todos nós e compreendemos o que é estar unido a Cristo. Amém? Ser igreja do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, por tão grande libertação. E assim como Israel, seremos felizes, vamos exultar de alegria. Amém. Oremos. Muito obrigada, Jesus, por isso. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda e nos ensina. Fala aos nossos corações. Todos, Senhor, que estão participando aqui conosco, nos ajuda e nos ensina. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que Ele revele a Tua salvação, que Ele tenha liberdade nas nossas vidas para nos guiar, de tal forma que venhamos cultivar a Tua vida no nosso interior.
Obrigada, Jesus, por essa possibilidade. Ajuda-nos a compreender essas coisas e estar na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Sê conosco e nos ensina que a natureza humana pecaminosa, caída, não tenha liberdade nas nossas vidas. Obrigada pela tua promessa, porque um dia seremos tirados da presença e do poder do pecado. E o reino de Deus estará instaurado em toda a terra e seremos felizes eternamente com o Senhor. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. No teu nome, amém. Até a próxima.